Olá, pessoal. Eu sou o professor Lucas Mello e essa é mais uma aula da disciplina Cálculo 2. Nessa aula de hoje, nós estamos aqui com o segundo volume do livro do James Stewart, que já passei para vocês este livro. Estamos no capítulo 16 e vamos fazer o estudo do cálculo vetorial, que é o tópico deste capítulo. Nós vamos fazer um estudo introdutório nesta aula, com a seção 16.1, que trata dos campos vetoriais. Isso vai nos preparar para a próxima aula nós fazermos o estudo da integral de linha, que é a integral aplicada em um caminho dentro de um campo vetorial. Então, o que nós precisamos para a aula de hoje é entender o que é um campo vetorial. Para isso, nós vamos utilizar alguns exemplos que vão ilustrar a ideia de campo vetorial. Vou ler essa parte introdutória aqui para vocês. Os vetores da figura 1 representam os vetores velocidade do ar e indicam a velocidade escalar, a direção e o sentido do vento em pontos a 10 metros da superfície, na área da Baía de São Francisco. Observe que os padrões de vento em dias consecutivos são bem diferentes. Associado a cada ponto do ar, podemos imaginar um vetor velocidade do vento. Este é um exemplo de campo vetorial de velocidade. Então, aqui estão as duas imagens de 2 dias consecutivos nessa região analisada, uma área do mapa. E o que é o campo vetorial, então, a partir desta introdução? Um campo vetorial é um conjunto de vetores em uma determinada região e o vetor traz consigo 3 informações importantes. Ele traz uma intensidade, que é o tamanho do vetor, ele traz direção e sentido. Então, dentro de um determinado contexto, como este aqui, que é o contexto de velocidade do ar, nós podemos escolher um determinado ponto do mapa e, a partir deste ponto, olhando o vetor localizado neste ponto, nós sabemos a direção de deslocamento do ar, o sentido deste deslocamento e a intensidade, analisando o tamanho do vetor. Então, se nós compararmos regiões diferentes, nós podemos ter intensidades diferentes, direções diferentes, sentidos diferentes, dependendo da região do mapa escolhida. E aqui, analisando essas duas figuras, nós temos a análise de 2 dias consecutivos, e nós podemos ver que nós temos 2 campos vetoriais diferentes, ou seja, o comportamento do ar nestes 2 dias foi diferente, gerando campos vetoriais diferentes. Um outro exemplo que a gente pode utilizar é essa figura que ilustra as correntes oceânicas em uma determinada região aqui do mapa. Então, nós temos aí um conjunto de vetores que estão descrevendo a intensidade, direção e sentido das correntes marítimas nessa região. E na imagem à direita, nós temos também um campo vetorial associado ao escoamento do ar por um aerofólio inclinado. Então, essas imagens nos ajudam a entender o que é um campo vetorial. Então, basicamente, um conjunto de vetores em uma determinada região, descrevendo um comportamento em um determinado contexto. Então, descrever este comportamento está associado a ter uma intensidade, uma direção e um sentido em cada ponto específico desta região analisada. Então, aqui, continuando essa parte introdutória, vai falar de um outro tipo de campo vetorial, que é o chamado campo de força. E nós vamos analisar 2 exemplos que são exemplos na área da física, onde a gente tem a aplicação de campo vetorial e, mais especificamente, do campo de força, que nós vamos analisar o campo gravitacional, associado à força gravitacional, e o campo elétrico, associado à força elétrica. Mas como definição de campo vetorial, vamos ver aqui o que o livro nos traz em termos de regiões planas. Então, no R2, a gente pega um conjunto do R2D, ou seja, uma região do plano. Um campo vetorial no R2 é uma função f, aqui nós vamos utilizar essa letra F maiúscula para o campo vetorial, é uma função que associa a cada ponto da nossa região D um vetor bidimensional f de x, y. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte,
Por exemplo, essa figura 3 aqui, ó. Aqui tem uma determinada região do plano, o plano cartesiano aqui, XY, em um determinado ponto específico, por exemplo, este pontinho aqui que está ilustrado, esse ponto tem coordenadas XY. Como que está se comportando o campo vetorial neste ponto? Isso vai estar associado à função campo vetorial. Então, esta função vai gerar um vetor e este vetor inicia neste ponto xy, onde estamos analisando, e a extremidade final vai depender do comportamento dessa função campo gravitacional. Então, aqui ó, vai falando a melhor maneira de enxergar um campo vetorial é desenhar setas representando esses vetores. A gente vai fazer esse exemplo mais detalhado daqui a pouquinho. Para isso, a gente precisa entender o que são as funções componentes, que é o seguinte, como a gente está tratando do R2 aqui, a gente vai ter uma componente em cada direção. Se a gente utilizar a figura 3 aqui como exemplo, a gente pode utilizar as componentes como sendo as componentes do eixo X e do eixo Y. Então, essa direção I, que está apontando aqui, eu posso coincidir ela com o eixo X, a direção do eixo X no sentido positivo. Isso vai ser a nossa direção Y. O que vai ser a nossa direção J? Vai ser a direção do eixo Y, sendo positivo no mesmo sentido positivo do eixo Y. Então, a gente tem uma função componente acompanhando uma direção e outra função componente acompanhando outra direção. Isso vai nos dar a função do campo vetorial de uma forma mais compacta, que é a componente acompanhada da sua direção. Beleza? A gente vai ver isso num exemplo e a mesma coisa seria para um campo vetorial no R3. Nós temos uma região do R3 e nós vamos associar agora um ponto, ao invés do plano, um ponto do espaço a um vetor tridimensional do espaço. Eu vou utilizar este exemplo aqui, ó, o exemplo 1, para ilustrar para vocês como que a gente obtém um vetor no campo vetorial em um determinado ponto específico. Olha o que o exemplo 1 fala. Um campo vetorial em R2 ele é definido da seguinte maneira. A função campo vetorial é a seguinte, f de xy é igual a menos y na direção y e mais x na direção j. Nós vamos utilizar i como sendo a direção do eixo x e j como sendo a direção do eixo y. Então, o que essa função campo vetorial faz? Ela inverte as coordenadas do vetor, ó, do ponto que nós estamos analisando, ela troca x e y nas direções e inverte o sinal de y. Ó. Então, primeiro ela pega menos y e depois ela pega x. Então, menos y está na direção y, que aqui coincide com x para a gente. E o x coincide com a direção j, que é a direção de y. E aí a gente pode traçar alguns vetores do nosso campo vetorial. Por exemplo, ó, vamos desenhar alguns desses vetores. Aqui essa tabela está associando um ponto do plano cartesiano ao vetor do campo vetorial. Então, se a gente pegar o ponto 1, 0, qual vetor a gente vai ter? Para o ponto 1, 0 aqui, ó, a gente tem coordenada x igual a 1 e coordenada y igual a 0. Então, o que a função faz é menos y na direção y e mais x na direção j. Então, como o y é 0, menos 0 na direção y. Então, vai ficar 0i. E mais 1 na direção j. Então, a gente vai ter aqui o vetor 0, 1, porque ficou 0 na direção i e mais 1 na direção j. Então, aqui está gerado o vetor 0, 1. Beleza? Aí a gente vai desenhar um vetor correspondente iniciando do ponto 1, 0. Iniciando do ponto 1, 0, eu vou traçar um vetor correspondente ao vetor 0, 1. Como está escrito aqui, a gente deve sempre iniciar no ponto onde estamos calculando a função campo vetorial. Isso vai ficar mais claro aqui no GeoGebra. Vou fazer aqui para vocês um exemplo. Aqui estão as direções I e J que eu mencionei lá. Ó. A direção I
está coincidindo com a direção do eixo x e a direção j está coincidindo com a direção do eixo y. Essas direções vão nos orientar para a gente fazer esse exemplo de campo vetorial. O que a nossa função faz, então? Ela pega um determinado ponto do plano cartesiano, um ponto xy, e associa ao vetor com coordenadas menos y, x. É isso que faz, porque menos y nessa direção y é a direção x e mais x na direção j é a direção do eixo y. Então, por exemplo, o ponto 3, 2, o que vai acontecer? Vai inverter a coordenada y de sinal, então menos 2i aqui, porque y vale 2, então vai ficar menos 2, isso na direção y, mais o valor de x, que é 3, mais 3 na direção j. Isso vai nos gerar um vetor, que é um vetor de coordenadas menos 2, 3. Está aqui, ó, menos 2, 3. Só que isso tem que iniciar no ponto onde estamos calculando a função. Então, vamos fazer esse passo a passo. Primeira coisa que eu faço, eu vou gerar o ponto onde estou calculando a função. É o ponto 3, 2. Coordenada x igual a 3, coordenada y igual a 2. Aqui está o ponto 3, 2. Beleza, pessoal? Este pontinho aqui, ó, coordenada x igual a 3, coordenada y igual a 2. Neste ponto, eu vou ter que gerar um vetor correspondente ao vetor menos 2, 3. Como é que eu faço isso? Eu venho e marco o ponto menos 2, 3. Então, coordenada x menos 2, coordenada y 3, está aqui. Marquei este pontinho. Este pontinho vai me gerar um vetor, iniciando na origem. Beleza. Eu tenho aqui o vetor menos 2, 3. Coordenada x igual a menos 2, coordenada y igual a 3. Só que este vetor aqui, que eu acabei de desenhar, ele não pertence ao meu campo vetorial, porque a minha função campo vetorial, ela foi calculada no ponto 3, 2. Então, eu tenho que trazer este vetor para o ponto 3, 2, onde foi calculado. E aí eu vou levar esse vetor lá para aquele pontinho, ó. Pronto, é como se eu tivesse arrastado este vetor para cá. E agora, este vetor aqui, ele ficou apenas como uma referência. Eu vou até mudar o estilo do desenho dele aqui, para a gente ver que o pontilhado foi uma referência e este sim é o vetor. Eu vou modificar aqui a cor deste vetor, vou deixar da mesma cor vermelha, associado ao nosso exemplo. Beleza. Este sim pertence ao nosso campo vetorial. Beleza? Que vetor é este daqui? Vou deixar este ponto aqui com o seu rótulo. Eu vou deixar o rótulo dele como sendo o valor do ponto. Este aqui é o ponto 3, 2. Neste ponto 3, 2, que nós calculamos a função do campo vetorial, a gente encontrou como vetor o vetor menos 2, 3. O vetor menos 2, 3 foi traçado aqui como auxiliar e eu trouxe este vetor para a origem do ponto onde foi calculada a função campo vetorial. E este ponto aqui, então, portanto, pertence ao nosso campo vetorial. Beleza, pessoal? Agora, eu vou deixar de exibir este vetor aqui, porque ele não pertence ao nosso campo vetorial. Ele foi só auxiliar, beleza? Este aqui, sim, pertence ao nosso campo vetorial. E aí, eu volto aqui para o nosso exemplo e a gente tem uma tabela cheia de valores onde foi calculado o campo vetorial em um determinado ponto do plano. Aqui, se vocês forem traçar esses vetores, vocês têm que seguir a mesma ideia que eu passei para vocês agora. Vocês calculam a função em um determinado ponto do plano cartesiano, o valor que vocês encontrarem é um vetor, e este vetor deve ser levado até o ponto. Vamos voltar aqui, ó,
Para a gente entender, imagina o contexto que a gente tinha anteriormente. Velocidade do ar em um determinado ponto. Eu estou querendo saber como está a velocidade do ar neste ponto. Beleza? Eu quero saber a velocidade do ar neste ponto. Como está a velocidade do ar nas coordenadas 3, 2? Opa, vem aqui na nossa função e calcula a função campo gravitacional no ponto 3, 2. Essa função deu um vetor, menos 2, 3. Então, eu vou desenhar o vetor menos 2, 3 e trazê-lo para este ponto, porque é neste ponto que nós estamos calculando o nosso campo vetorial. E agora sim, este vetor vermelho aqui, eu poderia dizer que ele representa a direção, o sentido e a intensidade da velocidade do ar neste ponto de coordenadas 3 e 2. Eu sei que o ar está se deslocando nesta direção e sentido aqui, com esta intensidade. Vamos calcular um segundo para a gente ter como exemplo? Vamos calcular de cabeça aqui, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar aqui um pontinho, ó, o ponto menos 4, 1. Este ponto aqui, de coordenadas menos 4, 1, eu vou exibir as coordenadas dele para a gente não perder de vista que ponto é esse. Então, valor menos 4, 1. Se eu quiser calcular como é que está a velocidade do vento neste ponto aqui, eu vou ter que jogar esse ponto menos 4, 1 na minha função. O que a minha função faz? É menos y mais x. O que é menos y? É menos 1. E o que é mais x? Mais menos 4, dá menos 4. Então, vai dar o ponto menos 1, menos 4. Eu vou vir aqui, vou localizar o ponto menos 1, menos 4, que está aqui, ó. Localizei o ponto menos 1, menos 4. Vou traçar o vetor menos 1, menos 4. E este vetor deve ser levado até o ponto onde eu calculei a minha função para saber como o campo vetorial está se comportando neste ponto. Então, novamente, este vetor aqui, ele foi auxiliar, vou deixar ele pontilhado, e este vetor foi levado até o ponto 4, 1, para que eu encontrasse o comportamento, para eu identificar o comportamento do campo vetorial neste ponto. Então, aqui no ponto menos 4, 1, o vento está se deslocando nesta direção, com este sentido e com esta intensidade aqui. Beleza, pessoal? Então, esse exemplo aqui ilustra como que a gente faz para localizar o vetor correspondente em cada ponto da região, correspondente à função do campo vetorial que nos foi dada. Aqui nós temos esse exemplo dessa lei de formação. Cada campo vetorial vai ter uma lei de formação diferente. Beleza, vamos avançar aqui. Então, eu quis resolver esse exemplo com vocês para que vocês entendam a função das componentes do nosso vetor, do nosso campo vetorial, as funções componentes. É uma função em uma direção e uma outra função na outra direção. Nesse nosso exemplo aqui, a função na direção y é a função menos y, e a função na direção j é a função x. Avançando, aqui nós temos alguns exemplos de comportamento de campos vetoriais, porque aqui nós traçamos só dois vetores, esse vermelhinho e esse outro aqui. Mas em cada pontinho aqui vai ter um comportamento diferente associado a esse campo vetorial. E aqui nessas imagens a gente pode ver vários vetores em vários pontos desta região aqui escolhida, representando o campo vetorial para leis de formações diferentes da função campo vetorial. Ok? Aqui temos um exemplo agora no espaço, no R3, onde nós temos vetores associados. Todos os vetores aqui estão na vertical, em relação ao eixo Z, né, que é o nosso eixo de altura aqui. Todos eles estão nesta mesma direção. O sentido inverte quando a gente está na parte de baixo do plano XY. Então, aqui nós temos o exemplo 2, onde a gente faz uma primeira análise de um campo vetorial tridimensional. Vou fazer um exemplo com vocês daqui a pouquinho.
Então, aqui ó, nós temos representações tridimensionais de campos vetoriais, ou seja, um conjunto de vetores que descreve um comportamento em uma determinada região. E aqui agora nós vamos para alguns exemplos físicos, alguns exemplos práticos de campo vetorial. Nós podemos ter o campo vetorial associado ao escoamento de um fluido, fluindo por um cano, como nesta figura aqui, ó. A gente tem as setinhas que indicam como que esse líquido, esse fluido vai escoar, a velocidade dele, por onde ele vai percorrer. Então, aqui, esse exemplo 3 dá este exemplo, e o exemplo 4 é o que eu tinha comentado com vocês da lei gravitacional. Então, a gente sabe da lei gravitacional, vou dar uma resumida nessa parte aqui, que é a seguinte: ela é uma lei que ela diz sobre a intensidade da força gravitacional entre dois objetos. Então, cada objeto tem uma massa específica, aqui está representado por m minúsculo e por m maiúsculo. A gente tem G aqui, que é a força gravitacional, a constante gravitacional, e esse R aqui, ele é a distância entre os dois objetos de massa mzinho e mzão. Então, quanto mais próximo esses objetos estiverem, maior será a força gravitacional entre eles. Isso por quê? Isso porque a distância, o quadrado da distância que está aqui no denominador, faz com que, quanto menor for este número, maior será o resultado final desta operação, justamente por estar no denominador. Então, maior será a força. Quanto mais próximos os objetos, maior a intensidade da força de atração, da força gravitacional entre eles. E aqui a gente tem essa figura representando o campo gravitacional, e eu vou representar isso para vocês aqui também. Vamos imaginar o seguinte, ó, que essa bolotinha aqui, amarelinha, ela está representando, vamos imaginar que seja o Sol, por exemplo. E aqui a gente tem um corpo celeste, um objeto no espaço. Como que funciona a atração gravitacional deste objeto em relação a esses dois objetos? Então, aqui a gente vê que já tem uma setinha bem pequenininha saindo desse objeto, ó. Quando eu vou, porque ele está a uma determinada distância do Sol. Quando eu vou aproximando ele do Sol, a força de atração vai ficando cada vez maior e este vetor vai ficando maior, certo? Até que o vetor fica grandão, ó, porque está muito próximo um corpo do outro. Então, se eu percorresse este objeto aqui em várias posições, cada vetor deste que está sendo gerado é um vetor do campo gravitacional, que está modificando a sua intensidade à medida que eu aproximo ou afasto o objeto. Beleza, pessoal? Afasta, o vetor diminui, aproxima, o vetor aumenta. Então, isso ilustra a força gravitacional que aumenta a sua intensidade com a proximidade entre os objetos, entre os corpos. Ok? Então, aqui, se eu deixasse, tivesse como eu congelar cada um desses vetores aqui, vocês teriam uma representação do campo gravitacional. Não vai ficar muito legal, não, mas eu vou habilitar o rastro desse vetor aqui. Vocês vão ver, ó, cada vetor desse que é deixado é um vetor do meu campo gravitacional. Beleza? Aqui vai ficando pequenininho quando eu afasto, ó. Quando eu aproximo, eu tenho vetores maiores. Então, aqui fica muito pertinho cada um desses vetores, e eu também não estou fazendo regularidade nenhuma nessa movimentação aqui, mas cada uma dessas sombras que foi deixada aqui é um vetor do nosso campo gravitacional aqui em questão. Beleza? Para que isso fique mais claro, olha só esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma representação também do campo gravitacional. Aqui, se vocês observarem, ó, nós temos vetores se aproximando da origem, que é esse sistema aqui de 3 coordenadas. Opa, a página deixou de responder. Deixa eu ver se eu atualizo isso daqui. Na verdade, se eu atualizar, eu vou perder essa função. Deixa eu ver se eu vou para uma
outra página e eu consigo mostrar isso para vocês. Infelizmente a página deixou de responder. Vamos atualizar aqui e ver como é que vai ficar. Bom, deixa atualizando, não vou perder tempo com essa parte, vou passar para uma outra representação do nosso campo vetorial. Aqui, ó, aqui a gente tem a representação que eu estava fazendo antes. Nós temos vetores se aproximando da origem, onde as setinhas vão ficando maiores quando estão mais próximas da origem. Se a gente aumentar a nossa escala de zoom aqui, a gente vê a intensidade de aproximação à medida que a gente chega próximo do objeto que estaria neste centro aqui. Beleza? Vou diminuir esse zoom agora e a gente tem uma representação aqui também de campo gravitacional. Imagina que o objeto está aqui centralizado e o vetor força ele é maior quanto mais próximo do objeto a gente está. Beleza, deixa eu voltar para cá e se eu precisar eu volto lá no GeoGebra para exemplificar outras coisas para vocês. Assim como a força gravitacional, nós temos também o exemplo 5 aqui, ó, que ele trata da força elétrica. Então, se tratando de força elétrica, nós também podemos gerar um campo vetorial, que é o campo elétrico associado a essas forças, as cargas envolvidas aqui em questão. Então, da mesma maneira, só que agora com as particularidades de outro contexto, nós teríamos um campo vetorial que seria, receberia o nome de campo elétrico. Beleza, pessoal? Então, a importância desse estudo dos campos vetoriais é para a gente entender o comportamento em uma determinada região, quando a gente puder fazer uma descrição vetorial deste contexto. E, como eu falei lá no comecinho, a gente, visualizando um campo vetorial, a gente já tem, de imediato, 3 informações visuais, que são a intensidade, uma comparação de intensidade. Quando a gente vê um vetor maior do que outro, nós sabemos onde a intensidade está maior ou menor, a direção e o sentido do comportamento daquele campo. Vou mostrar alguns outros exemplos para vocês aqui agora, que eu tinha separado. Por exemplo, aqui nós temos o campo vetorial mais simples possível, que na direção x o vetor tem a mesma coordenada, x, e na direção y a mesma coordenada, y. Então, são os próprios vetores se afastando do centro, beleza? Observem aqui, ó, são os vetores se afastando do centro. Vou mudar uma dessas coordenadas, por exemplo, vou colocar o vetor, a coordenada y aqui na direção y, sempre valendo 3. Então, observa que todos os vetores agora, eles estão fazendo um movimento como se fosse, no eixo y, nós temos vetores verticais. Por quê? Porque todo ponto em cima do eixo y, ele tem coordenada x igual a 0. Então, não vai ter influência na direção x. Não vai influenciar na direção x porque o valor da coordenada será 0. Então, nós só vamos ter a contribuição 3 na direção y. Mas, à medida que eu vou me afastando do eixo y, por exemplo, aqui eu estou me afastando na direção positiva de x e aqui me afastando na direção positiva de y, a contribuição do valor de x na direção de x faz com que os vetores se afastem do eixo y também. Então, a gente tem aqui um movimento como se fosse o campo vetorial está se abrindo à medida que vai se afastando do eixo y. E aqui é para mostrar para vocês as coordenadas, os vetores componentes. Essa coisa da direção I e J nada mais é do que isso daqui, ó. Eu tenho um determinado vetor do campo vetorial, ele tem uma componente na direção I, que nós estamos associando à direção do eixo X, e ele tem uma componente na direção J, que nós estamos associando à direção do eixo Y. E aí, se eu movimentar esse ponto aqui, a gente vê a componente mudando à medida que o vetor muda a sua posição no plano. Beleza, pessoal? Então, nós estudamos aqui os campos vetoriais. Espero que teve bastante
representações diferentes, né, para que vocês tenham acesso à ideia do que é o campo vetorial. Acho que as ilustrações do início do capítulo são bem ricas, são bem importantes, e a gente teve aqui também alguns exemplos com aplicações na área da física. Aqui a gente pode gerar também o campo vetorial dos vetores gradientes, que a gente estudou também em aulas passadas, e a gente vai ter várias representações. Aqui no capítulo tem uma bateria de exercícios, onde é possível exercitar as componentes da função campo vetorial associado ao movimento, à disposição desses vetores nesse campo, mas o que eu quero mostrar para vocês é o que nós vamos estudar aqui na próxima aula, que são as integrais de linha, onde nós vamos fazer uma ideia semelhante à integral que a gente fez unidimensional, né, só que ao invés do intervalo AB, nós vamos fazer isso sobre uma curva, que essa curva vai estar percorrendo o nosso campo vetorial. Ok? Então, na próxima aula, a gente dá sequência. Até a próxima. Abraços.